Olá, bem-vindos a mais uma live da Yorin Garden sobre jardinagem sustentável. O tema de hoje é muito interessante. Eu vou conversar com a mais do que querida No Figueiredo sobre paisagismo funcional e sustentável. Quando a No chegar, eu coloco ela aqui ao vivo. Se você já acompanhou alguma das lives da série de jardinagem sustentável, maravilhoso, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está participando, entre, sinta-se em casa, faça perguntas. A gente, se não tiver aqui, repita, porque às vezes a gente se empolga no papo. A Duda tá aqui do meu lado para me ajudar. Às vezes a gente come bola na hora que tá fazendo a pergunta, mas a gente logo depois já responde. E também saudades também de todos vocês. Tudo bem? Beijos! E hoje o assunto vai ser muito legal. Faz muito tempo que eu não converso com a No, principalmente ao vivo. Bati um papinho rapidinho com ela essa semana. Tô louca para entrar com ela ao vivo aqui pra gente conversar. É um assunto muito gostoso. Recentemente, para quem não conseguiu assistir, falei com a Bia semana retrasada do Mato no Prato. A gente falou, deu receitinhas no ar. Gente, a live foi muito legal. Se você perdeu alguma live da Yorin Garden, não deixe de assistir. Tá tudo gravado aqui no Instagram da Yorin Garden. Uma live mais legal do que a outra. Peraí que a Nu já apareceu aqui. Pronto. Cadê a Nu? Oi, Oi, Noida! tudo bom? Tudo e você? Saudade! Saudade, saudade. Gostoso estar aqui ao vivo. Ai, tudo bem com você? Tudo jóia. E aí, como é que tá o friozinho aí na tua casa? Ai, nossa, tá um gelo. Eu tô aqui no escritório com o aquecedor ligado. Tá A difícil. minha casa é gelada aqui. Tô louca pra ir pra Bahia. Como é? Aliás, gente, a No fica parte do tempo aqui em São Paulo e parte do tempo na Bahia. Conta essa rotina, No. Ai, tá uma delícia. Nosso projeto é mudar pra Bahia, né? Mas Uhum. por enquanto a gente ainda tá com um pé lá e um pé cá. Então a gente fica uma parte do mês aqui e uma parte do mês lá, enquanto a gente está construindo a nossa casa. E aí vem pra cá passar frio, é horrível, eu não tô mais acostumada. Eu tô virando baiana total. Ô, No, e quando vocês vão pra lá, vocês ficam aonde? Vocês já estão com uma A gente partezinha alugou uma construída? casa. A Uhum. gente alugou uma casa por 2 anos. A gente alugou a casa, na verdade, antes da pandemia. Logo, acho que foi tipo outubro de 19. E aí a gente já estava com esse projeto de, né, mudar para lá e tal, e a gente fez tipo um test drive. E aí, bom, a pandemia foi um mega teste, porque a gente ficou 4 meses lá isolado, fechou o aeroporto, a gente fica perto de Ilhéus, fechou o aeroporto de Ilhéus, a gente ficou lá. E aí, realmente, vimos que era lá. É muito diferente da vida daqui de São Paulo, assim, impressionante, porque é uma cidade super. É uma vila, praticamente, né? Não é nem para chamar de cidade, né? Tem mais perto a Ilhéus, mas onde a gente está tem tipo 5 mil habitantes, você quase que conhece todo mundo, assim. E morar na beira da praia é outra coisa, né? É outra coisa. Fora que você tá lá no meio da Mata Atlântica, né? É uma Não, coisa, é né, gente? demais. Aquela região é muito especial, é muito legal. Muito, né? Tudo que você planta dá lá, né? É uma coisa, É, é é uma impressionante, porque tem sol e tem muita chuva, porque umidade. como tem a mata, tem muita umidade, né? Então, assim, toda noite chove um pouquinho e as plantas estão sempre lindas, é tudo super, é um verde luxuriante, assim, cada vez que eu desço do avião, eu fico assim, tipo, é uma cor dourada, o céu é mais azul, não é um azul cinzento como é aqui, né? É um azul puro, é uma coisa impressionante, assim, e é tudo dourado, as coisas ficam mais bonitas lá. É impressionante, é muito legal. Ai, que delícia. Bom, gente, eu não preciso, né? Eu dispenso apresentações, porque a No Figueiredo, pelo amor de Deus, ela é a menina do dedo verde e ela é uma pessoa queridíssima. É uma delícia conversar com a No. A No é uma pessoa super, super gostosa, super querida. Não tem assunto que ela não saiba de verde, gente. E o que ela não sabe,
ela vai atrás, ela procura e ela traz pra gente. E ela escolheu um assunto pra gente conversar que eu achei muito gostoso, né? Que é sobre paisagismo funcional. E vai ser um grande bate-papo, eu acho. Eu acho que quem tiver dúvida é mais do que bem-vindo para começar a perguntar aqui pra gente. A gente vai começar um bate-papo, né, e Isso. quem quiser, faça perguntas sobre o assunto, porque vai ser realmente um bate-papo para a gente explorar um pouco isso da No. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para você, No, o que você chama de paisagismo funcional? Olha, Gabi, eu acho que o funcional é uma coisa que a gente tem que olhar o paisagismo, na verdade, de uma outra forma, né? Não pensar só na parte estética. Lógico que ela é importante, ela é super importante, né? Assim, o bonito é essencial aos olhos, né? Sim. Uma coisa bonita, bem feita, bem planejada, tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar além dessa função primária do jardim, né? De apenas ter plantas, né? Primeiro a gente precisa considerar o tamanho que elas vão ter no futuro, né? Eu outro dia fui fazer uma consulta num médico, e a hora que eu entrei no prédio, tinha aquela palmeira Bismarck maravilhosa, mas não era uma, tinham quatro. E elas estavam gigantes na calçada, assim. Eu olhei aquilo, elas estavam brigando, fiquei com dó, eu fiquei me sentindo mal, assim, imaginando as coitadas das palmeiras ali sufocadas. Quem plantou provavelmente comprou uma muda pequena e achou que quatro estava bom. Só que elas crescem, a pessoa não pensou, não foi pesquisar o tamanho que elas iam ficar, né? Então, elas estavam ali afogadas. Isso a gente vê muito, né? Nas calçadas, mesmo em jardins, né? As pessoas se empolgam, ou então colocam um monte de coisa num espaço pequeno, aí fica aquela confusão de planta, né? Então, acho que muito pensar qual é a função. Uma outra coisa que acho que é super importante é a gente ter em mente de que o nosso jardim, por menor que ele seja, ele faz parte de um contexto maior, né? Pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, isso aqui era tudo Mata Atlântica, né? A gente Sim. desmatou para morar aqui. Sobraram alguns pedacinhos, né? Ah, alguns parques foram feitos. Aqui perto de casa tem o Vila Lobos e tal, tem umas pracinhas que, claro, que foram plantadas, mas é alguma coisa, é algum verde, e a gente pode pensar que o nosso espaço pode se conectar a esses outros espaços, né? Então ele tem uma função além de ser simplesmente o nosso jardim, além de ser um lugar onde a gente cultiva plantas, né? Ele pode ser um lugar para receber, por exemplo, ave e fauna, né? Que não tem, coitados, né? Você pensar os pássaros, eu tenho um loureiro que está num vaso e tem um jasmim-manga, e eu sempre estou pondo frutinhas, sementinhas e coisas. Então vem um monte de passarinho visitar aqui, né? É muito gostoso, porque você acorda com o canto deles, no meio do dia, de repente você escuta o canto e fala, nossa, que delícia, né? Uma coisa que te traz para o presente, te traz, né, para esse contato da natureza, mesmo estando aqui nessa selva de pedra. Não vou nem falar na Bahia, porque lá a quantidade de passarinho que tem na casa é surreal. Assim, tipo, é um mais lindo que o outro. É muito legal. Mas eu acho que é importante a gente pensar isso e também começar a olhar, né? A gente estava até discutindo isso, né? O Cardim traz isso muito forte. Ele acabou, quem não viu ainda, né? Quem não soube, eu fiz uma live com ele falando desse livro. Eu não estou com ele aqui, ele ficou lá na Bahia que eu levei para ler. Ele ficou lá. Gente, esse livro é maravilhoso, que ele conta um pouco de como foi a história, né, do paisagismo no Brasil e da gente não valorizar a nossa flora, né? A gente trazer tudo de fora, né? Inclusive plantas que são nossas, que foram para fora, que eles melhoraram geneticamente e trouxeram de volta. Então, por exemplo, a primavera. A primavera é brasileira, né? Mas todo mundo, é Bougainville, é Bougainville. Bougainville é brasileira, é tropical, né? Das Américas e tal. Então, é muito engraçado isso, né? Eu acho que a gente precisa olhar com outros olhos para a nossa flora, né? Com mais amor, com mais carinho. Eu acho que precisa ter, na verdade, um resgate de, de tudo, né? Como brasileiros. A gente precisa ter orgulho de ser brasileiro, né? De todas as coisas maravilhosas que esse país tem. Que é um país abençoado. Tem um monte de problemas, tem, mas a gente tem um monte de coisa boa que se a gente não valorizar,
os gringos vão levar embora, né? Porque para eles sabem o valor que tem. A gente aqui não dá esse valor, né? Então, eu acho que é super importante. Quando a gente falou, quando você está falando do Cardim, né? A gente até se cruzou, né? No lançamento Sim, do Cardim. E esse livro, gente, para quem se interessar sobre esse assunto que a gente está falando agora, é um livro fundamental, o livro do Cardim, porque virou o meu não está aqui porque ele virou de cabeceira, assim, porque a gente, cada página, assim, você vai devorando, assim, e vai degustando, na verdade, as é, páginas, porque tem coisas que, na verdade, a gente, por mais que a gente tenha estudado, eu acho que o Cardim traz de uma maneira que faz a gente compreender um pouco essa nossa, a herança a história do paisagismo, como é que é a nossa herança, por que essas plantas entraram na nossa vida, por que algumas plantas que a gente tem no nosso jardim, por que elas estão aqui e por que a gente tem tanta dificuldade de fazer com que as pessoas coloquem plantas nas suas varandas, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer com que as pessoas convivam bem com plantas. Recentemente, eu estou falando isso porque a gente trabalha com paisagismo, né? E sim. muitas vezes essa semana mesmo, tá? Eu tive uma reunião com uma cliente que me falou: olha, mas eu tenho pavor de bicho, eu tenho pavor de inseto, eu tenho pavor de bicho. Então, eu não quero que você me coloque nenhuma planta que me traga qualquer bicho em casa. Isso é muito difícil, né? Então, assim, aí eu volto numa parte do livro que, assim, quando a gente faz, e eu acho importante contar, porque nós duas já lemos o livro e a gente já tem uma proximidade um pouco com esse assunto. E eu acho que quem está na live, assim, não tiver alguma proximidade com esse assunto, é importante. Tá no nosso histórico, gente, assim, você imagina na história da colonização brasileira, quando eles chegaram aqui no Brasil e encontraram aquela mata abundante e ficaram com medo dos animais que encontraram, dos insetos e de tudo, a primeira reação que eles tiveram foi: vamos tirar a flora para a gente afastar a fauna. Então, quando a gente está falando de paisagismo funcional, a gente está tentando resgatar a flora para trazer um pouco de volta a fauna. Porque o que a Nô estava contando a gente teve durante muitos e muitos anos, foram assim, séculos, né, que a gente teve disso, a gente teve uma devastação gigantesca para a gente poder, aonde tinha um vilarejo, arranca tudo que a gente tem de árvore para a gente, porque a gente não queria bicho, a gente não queria animal peçonhento, a gente não queria ter nada disso, porque a gente queria criar essas vilas. Hoje em dia, o que a gente está querendo? A gente está num caminho contrário, né? A gente está querendo viver o mais próximo da natureza por um resgate, para a saúde, para tudo. E então, só que a gente ainda tem essa cliente. Aí volto na minha cliente. Eu tenho ainda esse tipo de cliente que tem muito medo de bicho. Então, a gente tem que chegar, logicamente, nesse pêndulo, né? Eu afastei os animais totalmente, porque eu tinha medo dos animais. Hoje em dia, eu tenho uma qualidade do ar que está péssima, eu tenho uma camada de ozônio que está se acabando, eu tenho uma floresta amazônica que tem todo mundo que devastou a vida inteira, agora está de olho na gente, né? Dizendo que o Brasil está de olho na nossa Mata Atlântica, na nossa Amazônia. Mas o pêndulo tem que chegar num lugar que, assim, aonde que a gente fica, que a gente pode tomar conta das nossas plantas. E aí eu gostei muito do que você falou, no de dizer assim, a gente tem que pensar que a nossa casa é uma célula no meio deste universo, no meio desse planeta, que se a gente cuidar das plantas da nossa casa, a gente também está cuidando do meio ambiente, a gente também está cuidando desse todo. E se a gente não achar que um ou dois vasos fazem diferença,
e achar que, ah, mas isso é pouco. Não é pouco. A gente já está cuidando do nosso pequeno ecossistema da nossa casa e a gente está fazendo, sim, muita diferença. E é lógico, se a gente está falando de paisagismo funcional, paisagismo, eu já estou falando de estética, eu já estou falando de coisas ornamentais, senão eu não falava nem paisagismo, a gente falava de, sei lá, de jardinagem, sei lá. Se eu estou falando de paisagismo, tem um, né, tem um cunho estético, Claro. tem, né? Mas se a gente está falando de funcional, a gente está indo um pouco mais além, né? E é funcional para muitas coisas, né, No? A gente pode ser Sim. funcional. Vamos lá, eu queria que você explorasse um pouco. Pode ser funcional para quê? O que ele pode ser funcional? Ele pode ser funcional para alimentação, por exemplo, né? Tá. Você pode ter uma horta. Eu tenho uma horta, além do meu jasmim-manga, eu tenho uma horta, não é uma horta de alface, cenoura, até porque eu não passo, né, o tempo inteiro aqui, então meu jardim não sobreviveria, mas eu tenho manjericão, eu tenho alecrim, eu tenho tomilho, eu tenho erva cidreira. Então, ele tem uma função também de melhorar a alimentação da minha família, né? E dos meus vizinhos, porque vira e mexe, dá um monte de manjericão e tá na hora de fazer uma poda, e aí eu ponho no grupo da rua ali, gente, estou com galho de manjericão e distribuo para todo mundo, né? Então, assim, é muito legal essa coisa também da gente poder compartilhar, né? Ou você vai... O que eu fiz outro dia? Tinha um monte de crepe do Japão. Não sei se você sabe, é uma punkzinha, chama crepe do Japão ou alface do brejo. Ela tem Ah, uma folhinha assim compridinha, meio frufruzinha assim do lado, e uhum. sai uma hastezinha, uma florzinha amarelinha. Amarelinha. Uhum. E aí tinha um monte no jardim. Aí eu tô com uma série de situações alimentares, eu não tô podendo comer muita coisa, né? E aí eu fui fazer uma pastinha. Aí eu fui lá, peguei vários, que ela tá nascendo num lugar que eu coloquei brita, que era para ter o banheiro da minha cachorra. Porque tinha grama, eu não vencia com aquela grama, porque ela fazia xixi, a grama estava sempre feia, tinha que podar, e tinha que não sei o que lá. Aí um dia eu me irritei, eu falei, não, tira essa grama toda, pus brita ali, pus areia, pus uma manta de drenagem, pus brita. Eu falei, pronto, ela faz o xixi, a necessidade dela fica fácil de recolher, resolve o problema. Só que começou a nascer, né, a alface do brejo ali. Aí, não, lógico, onde ela faz né, as necessidades, mas no cantinho, assim, perto do muro, que eu sei que ela não vai lá. Aí eu colhi várias e fiz tipo um pesto com isso. Ficou super gostoso. Então, é uma coisa assim, e é uma delícia você poder ir lá, né? Você vai no jardim, você colhe e você faz. Mais fresco que isso é impossível, né? Não tem mais fresco do que você colher e comer. Né? Dá uma satisfação enorme você fazer isso. Fora que é super bom para a saúde, eu sei exatamente o que tem ali. Né? Eu sei, porque também eu faço compostagem, então eu pego todo aquele humus e ponho no jardim. Agora eu estou vendo até que você está com as embalagens aí da Iorim. Eu Sim. ganhei o kit deles e vou testar agora, né, aqui também na minha horta. E, então, assim, quando a gente tem o controle do que tem, né, eu sei exatamente o que tem no meu jardim. Então, eu sei que eu posso comer aquilo, que não vai ter nenhuma coisa que vai me fazer mal, né? Não vai ter nenhum produto químico que vai me fazer mal e tal. Então, isso é muito legal. É a grande diferença, né, No? De a gente colocar produtos assim, Sim, a gente saber que a gente realmente a gente não está fazendo nenhum mal, né? Está colocando produtos que são orgânicos e que não está fazendo nenhum mal de verdade. Então, assim, dá uma segurança, né, pra gente, a hora que a gente está. sim. Dá uma segurança e dá um. Assim, você sabe que aquilo não é que não vai fazer mal nem para a gente e nem para o meio ambiente, né? Sim, Porque sim, o produto vai, de alguma forma, percolar e vai acabar caindo no lençol freático. Então, sim. se for uma coisa natural, não vai prejudicar. É, Então, isso é muito legal. Só tem lado positivo, né? é. É Uhum. muito bom. Ele pode ser funcional também no sentido da gente reutilizar outras coisas, né? Então, dar outros usos para utensílios que de repente não funcionam mais. Por exemplo, eu ganhei uns vasos de feltro que eles são feitos de carpete de feira reciclado.
Olha Eu que achei legal. muito legal, né? Muito. Porque agora estou voltando às feiras, né? A gente ficou, sei lá, 2 anos e tanto, essa parte da pandemia sem feiras, mas aquelas feiras que ficam lá, sei lá, uma semana, 4 dias, e todo stand com carpete, né? Aquele carpete bem grosso, assim, porque passa um fluxo enorme de gente, e aquilo tudo é jogado fora. Então, tem empresas que estão fazendo isso, recolhem esses carpetes e transformam isso em vasos. Então, é muito legal, né? É uma forma de você dar uma vida um pouco mais útil para um produto que ia ser descartado, né? Ia ficar lá porque não tem fora, né? O planeta é um só, né? Não tem vou Não, jogar no lixo, não existe o fora. Eu acho não incrível existe o fora. fora. Você não jogou fora, tá aqui. Tá aqui, tá no planeta, né? Então, eu acho que tem essa consciência que a gente precisa também, como paisagistas, né? A gente tem essa função também de começar a falar para as pessoas e despertar as pessoas para isso, para olhar que não tem fora. E não é assim, a natureza lá, eu aqui. Sim. Nós somos natureza também, nós fazemos parte da natureza. Nosso corpo é parte da natureza, né? Quando a gente morrer, se a gente for enterrado, se a gente for cremado, as nossas células, né, os minerais, sei lá o que, nosso corpo vai virar uma outra coisa, né? Então, nós fazemos parte da natureza, mesmo que a gente more na cidade, né? E não esquecer, não tem um fora e também não tem outra coisa, né? É tudo uma coisa só. Eu acho que a gente precisa olhar de uma forma diferente, né? E aí, Essa até desculpa. complementando isso que está falando, eu acho que até nesse aspecto a gente tem um pouco de responsabilidade, porque, por exemplo, existem já algumas marcas de vaso que já estão fazendo vasos com material reciclável. Eu acho super importante que a gente, né, escolha isso. Aí, por exemplo, quando a gente vai fazer nossas camadas de drenagem, a gente pode, na hora que a gente está olhando para um jardim, por exemplo, se a gente está fazendo uma reforma de jardim, a gente pode fazer a camada de drenagem com coisas que a gente encontre na casa da pessoa, não simplesmente porque a gente está economizando no jardim, não é isso. A gente está reaproveitando coisas do jardim ou da casa da pessoa que podem servir como camada de drenagem na casa da pessoa. Não com essa cabeça de, ó, eu estou economizando, né? Eu não estou usando argila expandida aqui. Não, não é isso. Eu simplesmente estou já usando no próprio jardim coisas que servem como camada de drenagem. Porque é isso, não existe o fora. Eu não estou jogando fora. Tá sendo usado no jardim. Eu fui no Plantarum, e assim, e o Lourenço fez grande parte você deve saber disso, mas não sei se todo mundo sabe, grande parte dos morrotes que tem lá, de todas as elevações que tem, que a gente faz aqueles movimentos no jardim, ele fez com o resto de entulho de obra. Lógico, todos os entulhos de obra, não, mas, por exemplo, o resto de tijolo, pedaço de concreto quebrado, ele usou para fazer toda essa movimentação. Ele vai usar, por exemplo, terra de aterro para ele poder, sei lá, desbarrancar um morro e colocar lá? Não. Ele tem... Quantas pessoas descartam tudo isso em entulho? Ele usa isso lá. Ele usa para fazer toda essa movimentação, coloca tudo isso embaixo e depois ele coloca uma camada de substrato em cima disso. E aí ele já tem toda a movimentação do jardim feita com esse resto de entulho de obra, que lógico que não vai danificar, não vai contaminar o solo, né? Mas que tudo isso. Então, não é que ele está pegando alguma coisa que iria ser descartada e está já fazendo o uso daquilo para fazer a movimentação do jardim. Então, realmente, complementando isso que você falou, coisas que seriam descartadas e que você inclui no teu paisagismo, né? Sim. Isso é muito, eu acho que é muito legal e muito importante a gente fazer isso, né? Ter essa e falar para as pessoas, né? Que é legal fazer e mostrar que é legal fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que também pode ter a função de aproximar, por exemplo, as crianças do jardim, né? Então, fazer um jardim mais sensorial, ou fazer um jardim em que elas possam... Eu fico pé da vida quando eu vejo
um gramado bonito e não pise na grama. Como assim? A grama foi feita para pisar. Gente, né? E nem São Paulo, com tanto concreto, tem um lugar do lado do Spot, ali na Paulista, tem um gramado lindo ali, e não pisa na grama, você fica olhando. Você fala, acho que é uma sacanagem um negócio desse, sabe? Como assim? Role na grama, brinca na grama, entendeu? Poxa vida, né? Qual é a graça de você ver um jardim que você não pode entrar, um gramadão que você não pode deitar, que você não pode, né, se esparramar? Como assim? É, fazer um piquenique, sabe? Criança tem um contato. Imagina as crianças criadas em apartamento que não tem espaço, prédios de apartamento que às vezes tem frutíferas e não deixa as crianças colher as frutas. Como assim? Pelo amor de Deus, né? As crianças têm que poder subir na árvore, colher as frutas, né? Tem coisa mais gostosa do que comer fruta no pé, né? Eu lembro, meus avós moravam no interior, em Jaguariúna, perto de Campinas, e tinha uma amoreira que a gente adorava brincar e fazia guerra de amora, tanta amora quando dava. E ficava todo mundo roxo, assim, a gente pulava na piscina, fazia uma puta zona. Era muito gostoso, né? Essa coisa. Aí, laranja, eu lembro que meu avô comprava no camelô um descascador de laranja, ele ficava o dia inteiro, porque imagina, eram 12 netos, ele ficava o dia inteiro descascando laranja, porque quando ele acabava do primeiro, né, do último, o primeiro já estava querendo mais uma laranja, assim. Era muito gostoso. Então, essas coisas eu acho que tem funções que a gente precisa resgatar, né, no jardim. São, né, no comunitárias até, né? É uma que a gente encontra muito, assim, a gente falando de poder público, eu acho que até muito, eles pensam muito pouco nisso, né? A gente é muito pouco chamado, eu acho, para isso. Acho que é muito pouco governante que pensa no jardim para isso, porque o jardim cria sombra, o jardim cria aconchego, o jardim ele cria ambiente para você conversar, para você namorar, para você fazer um piquenique, para você conviver. Então, quando a gente pensa numa cidade, são esses ambientes que faltam, né? Então, enfim, se a gente pudesse ter cada vez mais isso, né? Dá uma pena, por exemplo, a gente vê quando foi inaugurado o Largo da Batata, né? E você ficou tanto tempo o Largo da Batata, aquele terminal de ônibus. Foi inaugurado finalmente o Largo da Batata, era um cimentado gigantesco, sem nenhuma árvore, que depois, enfim, o povo teve que tomar conta do Largo da Batata e começar a plantar as árvores. Os próprios vizinhos começaram a ter que plantar árvore, eles próprios, para dizer, isso não é uma praça, enquanto não tiver árvore, a gente não pode chamar isso de praça. Isso aqui não, né? Porque que raio de espaço público foi esse criado se a gente não fizer dele um espaço funcional? Porque ele não era. O que adianta você me entregar um cimentado aqui e dizer que isso aqui é o Largo da Batata? Isso não é um Largo da Batata. Sei lá o que é isso, uma pista de skate, né? Então, não é. Então, isso realmente, né? Falta um paisagismo funcional que a gente tem que pensar, né? Super. Aí, o próprio falando do Largo da Batata, né, o Cardim pegou um pedaço lá e fez uma floresta de bolso. Né? Sei lá, em 5 anos já está com uma outra cara. Impressionante. Então, é incrível. Num pedaço pequeno, vê um troço, né? Impressionante, que é o máximo. Exatamente, é muito legal. Mas a gente tem exemplos de projetos, né? Assim, vão me crucificar agora porque eu vou falar mal do Niemeyer, mas tipo, o que é aquele Memorial da América Latina? Sim, sim. Gente, não tem uma pobrezinha de uma árvore ali. É horrível. Você ir aquilo lá no verão, não dá para ficar, não é um lugar para ficar. Né? Até é bonito esteticamente, mas ele não pensou, sabe? As pessoas que vão estar lá, coitadas, né? Porque ninguém aguenta ficar naquele sol escaldante na cabeça. Não é justo, não é um lugar habitável, não é agradável, não é, né? É um lugar árido, seco, é inóspito. Você não tem vontade de ficar lá, né? Não é um lugar agradável. Então é uma coisa que expulsa as pessoas, né? Eu acho que é importante a gente considerar isso.
É muito importante quando a gente está considerando o jardim, né? Uma das funções do jardim. Essa história da praça, né, é bem interessante, aqui pertinho, quase na esquina de casa, tem uma pracinha que ela está sendo cada vez mais habitada pelos moradores do entorno, né? Então, em junho teve festa junina, outro dia eu passei e vi que tinha uma festinha infantil. Achei super legal, né? Tinha lá um monte de criança correndo, eu vi que prepararam uma mesa de bolo. Quer dizer, em vez de fazer dentro de casa, estão ocupando a praça com isso, né? E tem lá os brinquedos, os balanços, não sei o quê, e um espação para a criançada correr. Eu achei tão legal, é a gente se apropriar do espaço público, né? Não ter o medo de sair na rua, né? A gente tomar conta desse espaço, né? Participar e se ocupar mesmo o espaço. Eu acho que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se apropriar da nossa cidade, né? Começa a curtir. É muito interessante isso. Ono, e aí eu vou te fazer uma provocação para a gente começar a jogar ideias aqui, tá? Aí Tá. quem tá ouvindo a gente, ou depois quem vai ouvir a live até depois, como que a gente pode pensar um paisagismo funcional, assim, ideias de como falar, gostei dessa ideia, e como a gente pode. Não tinha pensado nisso, eu tinha pensado num jardim ornamental na minha casa, curti isso, porque assim, quando a gente. A gente estava falando das funções, né? Uma outra função que eu acho que a gente. Que eu atropelei com a minha pergunta, mas assim, a gente tem até de função de, de melhoria do clima, né? Da gente melhorar um pouco a sensação térmica, porque a gente faz essa melhoria também. A gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer além de atrair a fauna. Eu queria que a gente fizesse uma provocação. O que a gente pode pensar para fazer esse paisagismo funcional? O que passa na tua cabeça quando você vai falar, eu tô com um cliente que tem uma cabeça super legal aqui agora, eu quero propor para ele não me veio com esse briefing de paisagismo funcional, mas eu acho que tem espaço aqui, uma brecha, e eu gostaria de propor um paisagismo funcional. Como é que você começa a pensar? Eu acho que primeiro eu pensaria em plantas nativas que a gente poderia colocar naquele espaço. Eu acho que esse seria o primeiro ponto, assim, né? Que plantas nativas caberiam ali, né? E, e aí montar de acordo com isso. Depende se cabe árvores ou se cabem só, depende, uma árvore ou várias árvores. Aí a gente tem que começar, né, a jogar. Depende do tamanho do espaço, né? Isso pode ser um limitador ou não. Mas e acho que mostrar também para o cliente todas essas funções, né, que o jardim pode ter. Inclusive, melhorar a qualidade do ar, porque está sequestrando, né? As plantas, elas absorvem todo o gás carbônico, elas absorvem as partículas, né, de poluição, diminui também. Agora a gente passou dessa época das chuvas, né? Porque aí chega dezembro, janeiro, tem aquelas chuvas torrenciais de verão e alaga tudo, não sei o quê. E por que alaga, né? Porque a gente ocupou espaços. Primeiro, a gente ocupou espaços que não eram para ser ocupados, né? O Rio Pinheiros, ele nunca foi reto, né? Ele era um rio que serpenteava, cheio de meandros e tal. Então, essa era uma área, uma várzea enorme do rio. E, de repente, a gente quer que o rio fique num pedacinho. Só que quando chove muito, ele vai ocupar, né? A água é mais forte, ela ocupa, ela toma de volta o espaço dela, né? E não tem para onde ela descer. Então, cai aquela mega chuva, tá tudo asfaltado, não tem por onde a água, né, percolar. Uhum. Ela vai para o bueiro, chega um lugar que não tem mais onde sair, não tem rio, ela vai enchendo, né? Então, também essa coisa, o Cardim, inclusive, fala isso, né? Das pessoas tirarem, eu não quero grama, não quero terra, não quero não sei o quê, pega e cimenta tudo, lajota tudo. A gente precisa lembrar que precisa ter um espaço permeável, né? Isso é essencial, né? Jardim no teto, né? A casa que a gente tá fazendo lá na Bahia, a gente vai ter captação de luz solar, porque lá, imagina, né? O sol é o ano inteiro diretão, a gente vai captar energia solar, tem um pedaço que a gente vai fazer
onde vai ser a área gourmet, a gente vai fazer um jardim em cima para também ajudar a captar. Enfim, essas coisas que a gente precisa também pensar, Sim. né? Melhorar, diminuir o volume de água, porque se você imagina uma árvore, ela tem várias camadas de folhas de várias formas diferentes, e essas folhas elas estão viradas de vários lados para otimizar a captação de luz solar, e quando chove, ela também vai amortecendo essa chuva, né? É muito lindo isso, né? Então, você imagina aquela cabeleira que seria, né, daquelas montes de a copa da árvore, e ela vai amortecendo essa chuva toda, e aí depois as raízes que estão penetrando no solo vão ajudando a levar essa água lá para baixo. Então, é super importante a gente ter essas árvores, né? E lembrar que elas se comunicam também, né? Nossa, toda vez que eu vejo árvore na calçada, eu fico pensando que elas são umas heroínas, né? São heroínas urbanas. E Elas... elas são, né? Porque elas sobrevivem em condições assim inóspitas totalmente, né? E elas estão abandonadas, elas são como crianças de rua, né? Como quase como, vamos supor, mendigos, né? Elas são pessoas, são seres que estão abandonados, porque elas estão acostumadas a viver em comunidade na floresta, né? Tem estudos, vários estudos, não é piração minha, gente, eu sei que eu Não, sou meio maluca, mas tem vários estudos comprovando isso, né? Eu acho que eu tenho até um... Cadê o livro? Tem um livro muito legal que saiu, acho que ano passado, retrasado, que fala sobre a vida secreta das árvores, né, do Peter Womberg. É um livro muito lindo. E ele fala desse estudo, né, tem os fungos, que são as micorrizas, eles fazem uma ligação entre as raízes das árvores. É como se fosse a internet das árvores, né? E aí, por essa rede, elas trocam energia, elas trocam água, elas trocam nutrientes. Então, você tem alguma árvore que está doente, as outras passam a energia, ajudam ela a se recuperar. Ou se ela está meio morrendo, ela vai liberar energia para as outras. Então, é uma comunidade, né? E a árvore sim. que está na calçada ali sozinha, ela não tem ninguém em volta, ela não tem ninguém, ela não tem mãe, ela não teve alguém que ensinasse ela o que ela tinha que fazer, que ajudasse ela no crescimento dela, né? Então, a gente pensar também nessa comunidade que são as plantas, né? Quando a gente deixa ela só no vaso, né? Eu recebi agora há pouquinho antes de entrar, eu estava respondendo uma pergunta de um cara que falou para mim assim: eu posso plantar uma Bela Emília num vaso? Ela vai ficar numa casa de praia que eu vou uma vez por semana cada 40, 35, 40 dias. Eu tenho um jasmim que não vai para frente. Aí eu falei, olha, você já respondeu a pergunta. Porque assim, seu jasmim não está indo para frente, ele está no vaso, ele é regado a cada 40 dias. Você quer pôr a Belevilha na mesma estação? Tadinha, né? Que dó da planta. Falei, põe no jardim, porque talvez no jardim elas consigam uma ajudar a outra, né? E receber um pouco mais, enfim, captar se chover num outro lugar, né? As raízes vão lá, conseguem pegar um pouco mais a água, sei lá. Onde? Né? Eu fiquei morrendo de pena da planta. Agora você falei assim, tipo, pelo amor de Deus, não põe planta nenhuma, põe uma pedra ali, põe um negócio assim, né? Enfim, deu umas coisas meio surreais. Né? Eu estava falando de bicho, né? Uma história que veio aqui. Eu fiz uma vez um jardim no apartamento e tinha umas jardineiras. Esses apartamentos que as pessoas acabam ocupando o terraço e incorporando na sala, né? Quase E aí eu todas. fiz umas jardineiras e tal. Passou uns dias, a cliente me liga desesperada. Não, pelo amor de Deus, vem aqui, porque a minha filhinha de 2 anos, eu interditei o terraço, ela não pode ir porque apareceu uma cobra aqui. Eu falei assim, tipo, uma cobra? Como assim uma cobra? Né? Fui correndo, cancelei tudo que eu ia fazer, né? Os compromissos, fui lá na cliente. Cheguei lá, era minhoca. Aí eu falei assim, olha, minhoca. Minhoca não come, né? Não morde, não nada. Minhoca é super bom para o solo, faz super bem, não tem problema nenhum, nem para você, nem para sua filha. Mesmo se ela comer a minhoca, não vai acontecer nada, né? Tipo, ela não vai comer a minhoca, mas né, não vai acontecer nada. É super bom esse sinal de que a terra que a gente colocou nos seus vasos é boa, né? Ela está rica em nutrientes, ela está super boa.
Então, nossa, né? Como as pessoas estão afastadas, né? Como elas estão longe, desconectadas, né? Da Muito. natureza. Estou me empolgando aqui, viajei no assunto, estou falando Não, outra coisa. é isso mesmo, Não, é que é isso mesmo. Quando a gente está nessas dicas que você estava falando, a gente pensar nas plantas nativas, e é isso que você falou. E se você não tem chance nenhuma também de regar suas plantas também, é melhor evitar ao mesmo tempo, né? Porque isso que você estava falando, eu acho que é importante. As plantas nativas eu acho muito interessante, porque quando a gente está falando em função versus estética, eu acho até. Não precisa ser nem versus, mas ao lado da estética. Mas se a gente puser a função num lugar de mais importância do que a estética, para ela ser mais preponderante do que a estética, você começa a parar para pensar que se você puser plantas que se adaptem melhor no ambiente que você consegue oferecer, e a partir daí você começar a perceber quais dessas plantas são mais. Você tem mais afinidade estética, faz muito mais sentido, porque aí vem as nativas, você está falando as nativas daquele teu, nativas daquele local que você pode oferecer, né? Daquele local onde você está no Brasil, porque nosso Brasil, pelo amor de Deus, né? Então, gigante. Então, isso é muito legal, porque eu vou voltar para o começo da live, que é uma viagem que você falou, o passarinho, quando ele está passando, se ele tiver, por exemplo, ele está lá numa praça, e aí ele tem que fazer um caminho, que ele tem que passar, e ele vai passar na casa da Nô, e ele vai achar uma árvore na varanda da Nô, que ele pode passar lá, e ele tem um repouso na árvorezinha da Nô, e aí depois ele vai ter na casa da Gabi, mais um repousozinho na casa da Gabi, e mais na casa de todo mundo que está ouvindo a nossa live. E ele vai ter vários abrigozinhos no meio do caminho, de preferência de plantas nativas, porque é lá onde ele vai encontrar melhor o seu abrigo. Ele consegue começar a fazer ninhos em várias árvores dessas que a gente está falando, seja em vaso, seja plantada no chão, seja em vários lugares. E a gente está dando descanso para esses passarinhos, a gente está dando, né, um repouso para tudo isso acontecer, e a gente está deixando que tudo isso flua. Então, essas florestas, essas matas que foram interrompidas, na verdade, a gente tem essas pequenas células na casa de todo mundo que estão de uma certa forma, a gente está tentando recompor um pouco o que isso já foi, do jeito que dá hoje em dia, porque não dá mais para voltar como era antes, né? Então, eu acho que se a gente começa a pensar um pouco nas plantas nativas, eu acho bem importante, não aqui porque a gente está falando um papo de que, não de purismo, né? Mas simplesmente que é muito mais fácil. Principalmente se você não gosta de praga, se você não gosta de cochonilha, eu pego pela doença, né? Se você não gosta, cochonilha, pulgão, eu detesto tudo isso, vai na planta nativa, porque elas são as plantas que menos dão problema. São plantas são daqui, são Então, assim, dá uma estudada, quais são as plantas nativas aqui de São Paulo, tal, quais são as plantas indicadas aqui. Aí você tem uma lista, e aí bate, essa eu detesto, essa é muito comum, essa... Tá bom, mas vai batendo o olho para ver o que bate no teu coração. E aí você começa a falar, putz, essa aqui, sabe que essa eu gosto? Sabe que essa eu também acho legal? Aí você começa... Essas plantas vão ir bem na tua casa, elas vão ir bem, porque são as plantas. A Nô que está indo lá para a Bahia, lá aumenta, porque lá tem muito mais planta nativa que vai dar certo lá. Mas assim, e para cada um dos lugares, para cada um dos lugares. E aí a gente não fica dando murro em ponta de faca, a gente está pondo a planta certa no lugar certo, porque é essa planta que vai ser na tua casa, vai ficar feliz. Então você não fica tentando pôr planta que não é adequada para tua casa, é a planta certa. Então eu acho que a relação com a planta, a relação com a jardinagem começa a ser mais prazerosa. E vai todo mundo virar a menina do dedo verde, né, Nô? Vai todo mundo ter a sensação de que, putz, tá dando certo para mim. Gente, pela primeira vez eu tô achando que eu tô me dando bem com as plantas. Lógico que você tá escolhendo uma planta nativa da tua região, e aquilo lá é uma coisa muito gostosa, uma planta que é dali, né? Claro.
não querer cultivar uma planta que é de frio no calorão da Bahia, porque ela não vai, ela vai morrer, né? Ela realmente ela não é para, ela não foi, ela não se adaptou, ela não cresceu, ela não se desenvolveu para aquele clima, né? Lógico que ela vai morrer, ela vai ficar doente, ela vai ter um monte de ela vai ficar mal, porque ela não foi feita para viver naquele ambiente, né? E ela não tem como a gente a opção de ter casaco ou tirar o casaco, né? Não é, a planta demorou anos para evoluir naquele ambiente. Aí você pega e traz uma planta, sei lá, traz uma tulipa e quer cultivar tulipa no Nordeste. Entendeu? Sim. Não vai dar certo. Mesmo aqui em São Paulo, 5 dias ela fica bonita, morreu, né? Tadinha. E eu Cultiva o leio amarilis, que é brasileiro, que é lindo, né? super, é linda. A O nossa no, eu lembro tulipa. um caso emblemático de uma cliente minha da Paraíba, emblemático esse caso. Ela contou uma história que ela falou assim: Gabi, eu queria muito, muito, muito que você fizesse um projeto para mim que tivesse plantas brasileiras. Lógico, eu falei, lógico. Que delícia! Yes, essa cliente Falei, é VIP. super legal, tal. Falou, não, porque assim, aí ela mandou umas fotos, ela tá fazendo uma casa num condomínio, e ela me mandou umas fotos das plantas que ela encontrava no condomínio dela. E eu fiquei muito impressionada, Lu, muito impressionada. Eu falei, porque, assim, nesse Brasilzão tão grande, né? Eu falei, me conta um pouco mais da Paraíba, porque eu nunca fui para Paraíba. Fui para vários estados, a Paraíba era um dos que eu não tinha ido. E eu falei, me conta um pouco do teu clima, me conta tudo. Ah, e aqui em média, faz 34, 37 graus e tal. Ou seja, um calor danado, né? Você me perdeu? Ou eu que saí do ar ou você? Não sei. Ah, você ficou travada para mim. Mas tá me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo. Tô te E aí, ouvindo. 34, 37 graus, nossa, é um calor assim, é a média, né? É um calor, nossa, danado aqui, uma loucura tal. E aí ela me mandou várias fotos das plantas que tinham lá. Eu fiquei realmente muito, muito, muito impressionada. Tinha muito buchinho, tinha muita azaleia, tinha camélia. Eu realmente eu fiquei super impressionada com as plantas que tinham lá. Fiquei realmente muito impressionada. Todas plantas europeias que estavam lá. E, e, e ela falou. Daí tudo bem, fizemos um projeto só com plantas brasileiras. E ela não encontrava nas chacras, nas floras, para comprar. Então, é uma cultura que se a gente não parar para. E isso que eu tô falando para você, na verdade, ela só queria ter um jardim fácil de cuidar. Eu queria ter plantas brasileiras, porque eu queria mudar um pouco, mas eu também queria ter facilidade de cuidar do meu jardim. Eu queria que fosse um jardim para eu cuidar, que fosse fácil, que fosse adaptado ao meu clima, porque eu vejo que as plantas é uma luta, e é um tal de compra buchinho daqui, compra buchinho de lá, e ninguém nunca tá feliz com as plantas estão sempre secas, é uma secura total. Então, olha que doideira, né? Então a gente está falando de um jardim que ela quisesse. E depois eu queria um pouco de sombra, ela falava para mim. Eu queria ter sombra, porque eu queria ter essa sensação, uma sensação térmica melhor aqui na minha casa. Eu queria que subissem plantas, eu queria que. Então eu falei, vamos colocar um pouco de trepadeira. Ela tinha uns carramanchões, assim, uns pergolados, então vamos fazer sombra nisso tudo, a gente já pôr umas trepadeiras. Ela falou, de pladênia vai muito bem aqui, então vamos pôr de pladênia. Então a gente foi conversando sobre as plantas que iam muito bem lá, tal. Ela foi me tirando muita foto de muitas coisas. Mas ela não encontrou muitas plantas, não. Ela não encontrava muitas plantas. Então, por incrível que pareça, a gente teve que mandar um caminhão de plantas de algumas coisas que para ela lá foi difícil, não foi fácil. Eu Porque imagino. ela as plantas. Então, foi por causa disso. Então, assim, eu acho que se a gente começa a pensar nessa cultura da gente começar a pensar de que se a gente começa a usar mais as nossas plantas na nossa casa e a gente começa a exigir mais dos fornecedores isso, daqui a pouco a gente cada vez é uma questão de demanda, né?
Se a gente Sim. comer mais, a gente vai ter mais, né? Então, eu acho bom isso também, né? Porque é uma, né? Da onde tem um pedido, né? É uma questão de mercado, né? Sim. Eles estão fornecendo e as pessoas estão apenas consumindo sem questionar, né, o que tá. E de repente fala assim, olha, eu não quero essa. Eu quero uma nativa, né? Eu quero essa nativa. Eu quero, né, e começar realmente, a gente tem que fazer essa função, né? A gente como paisagistas e as pessoas enfim, que estão assistindo aqui, começar a pedir, né, a questionar, a falar. Eu acho que é, a única maneira, porque realmente é difícil de achar. Em São Paulo são poucos viveiros que trabalham com nativas. O resto são tudo que é cultivado na Alhambra, né? São as mesmas que você encontra nos gardens, você encontra no supermercado, você encontra, né? São as mesmas plantas, né? Que eles produzem assim maciçamente, né? Sem um critério, eu acho, tá? Sabe? Sem parar A para falar assim. Holanda, né? Para produzir coisas nossas. É, Sim, sim, exato. né? Então, acho que a gente tem que começar a questionar isso, né? É, E começar a não aceitar tanto de bandeja, né? A gente tem essa mania de achar que a gente é vira-lata, né? Que tudo que vem de fora é bom, né? Ah, europeu, americano, tudo bom. Não, nós somos muito legais, nosso país é maravilhoso, a nossa flora a gente tem a maior biodiversidade do mundo. A gente sim, precisa preservar isso, a gente precisa valorizar isso, né? É sim. super importante. Enquanto ainda temos um pouco para né, para valorizar, porque sei lá quanto tempo mais isso vai durar. Né? É, Então, é super importante isso. Você pensar, acho que era no livro do Cardim, ele estava falando que uma área, eu não lembro se era 1.000 hectares. Eu não lembro, mas era uma coisa assim, tipo, tinha 1.400 espécies, enquanto a mesma área na Europa tinha, tipo, 5 espécies, né? eu vi isso na tua humilde região que você vai morar, lá em Itacaré. Humilde. Eu quero, eu fico com inveja da sua região, que a biodiversidade lá é de uma cidade lá perto, que eu esqueci o nome da cidade, que é uma das cidades que tem a maior biodiversidade do mundo. É, depois você me lembra qual é a cidade. Pertinho de Itacaré, eles estavam dizendo que eu vi de uma pessoa, de um especialista lá, dizendo que lá tinham, sei lá, X, era mil e tantas espécies por hectare. E que nos Estados Unidos eles tinham essa mesma quantidade de espécies, eu acho que no continente, no mesmo hectare que tinha lá nessa cidade que perto de onde você vai morar. Então, assim, Estados Unidos inteiro, a gente está falando de um continente. Então, o negócio realmente é incrível, né? A gente realmente tem que valorizar. Ô, Nô, mas você falou de um negócio que eu achei bem interessante no paisagismo, que a gente estava falando do paisagismo funcional, você falou de drenagem, que eu achei muitíssimo importante, que a gente acaba esquecendo quando a gente está falando de paisagismo, que eu acho de piso da gente ter da nossa casa, para quando a gente está falando de paisagismo de residência, né, não de apartamento, uma área permeável maior. Hoje em dia, era uma dica só que eu queria, para a gente não esquecer de falar, hoje em dia a gente está com pisos drenantes incríveis, várias marcas. E eu acho que a gente, por mais que você queira ter uma parte, falar, mas justamente eu queria ter sei lá, um pátiozinho, um lugar onde eu possa pôr uma mesa, receber as pessoas, fazer um churrasco, etc e tal. Dá para fazer as duas coisas hoje em dia, né? A garagem para pôr o carro dá para você fazer com piso drenante. Então, eu acho que a gente está com produtos incríveis hoje em dia, porque essa história de você ter uma parte do piso que você consiga absorver a água também é muito importante. Acho que isso também é agente do paisagismo, porque às vezes a gente entra numa fase da obra, o paisagista,
que danou-se, já era. Então, se a gente conseguir falar isso antes de começar, é bem importante a gente essa parte desse warning nosso, assim, desse aviso de falar, olha, por favor, por mais que você tô vendo aqui que você, porque normalmente quando a gente recebe a planta, né, ó, é só essa parte verde aqui, essa parte é sua. E o restante é tudo piso já, tal, você já vê como é que é, e a pessoa já tá ali negociando, você vê que com certeza é uma área muito menor do que seria exigida para ser de piso permeável, né? Então, se a gente já também já pensar nisso, falar, olha, que tal se a gente, toda essa parte de piso de área externa, a gente pudesse pensar, porque essa conta chega, a gente precisa drenar essa água que chega, e a gente, essa coisa que você falou da árvore, assim, é tão importante a gente pôr árvores, as pessoas estão cada vez menos querendo colocar árvore dentro de casa, cada vez menos piso. Você falou de teto verde, é uma coisa para quem puder, realmente também é muito importante. A parede verde também acaba dando um conforto térmico também super importante. São várias dicas, essa coisa é a mudança é o shift do pensamento, né? A hora que você for pensar em fazer alguma reforma na tua casa, se você começar a pensar nessas coisas, tá começando o paisagismo, tá fazendo a reforma, pensa nisso, porque uma pequena mudança faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E você estava falando de projeto, uma coisa que também eu fico tremendamente incomodada. Arquiteto acha que planta cabe em 15 centímetros. Né? 15 centímetros por 15 centímetros sem escoamento de água, né? E faz um desenho assim, uma planta gigante. Gente, pelo amor de Deus, não cabe nada ali, né? É um desespero, eu fico passando mal. Eu, sempre que eu recebo, eu estou brigando para conseguir um pouco mais de espaço, de mais largura, de mais profundidade, né? Porque eles, enfim, viajam, não tem a noção e fazem lá um desenho lindo, põe uma coisa enorme. E se você, às vezes você pega pronto e não tem mais o que fazer, né? E aí você fala para o cliente assim, olha, não vai caber um negócio desse tamanho, não vai. Entendeu? Definitivamente não cabe, vai ter que ser uma coisa bem menor, porque não tem espaço. Né? E aí você acaba frustrando também o cliente, porque ele estava na expectativa, ele visualizou aquela, né, uma árvore, sei lá, e não é, né? Sei lá, uma árvore dentro da casa e aí não tem iluminação. Aí você fala, como é que a árvore vai viver ali? Né? O Ela vai 3D, crescer. eu faço uma brincadeira, você vai concordar comigo. Eu faço uma brincadeira que é o seguinte: o 3D, ele facilitou muito a visualização do cliente, né? Porque você consegue ter uma noção do que vai ser. Mas o 3D do arquiteto é muito mais bonito do que o 3D do paisagista, porque a gente recebe um 3D do arquiteto, o arquiteto já pôs umas manchas verdes lá, irreal, porque ele coloca, sei lá, um pau-ferro num 15 por 15, sei lá, ele, entendeu? Aí quando vem pra gente, que a gente tem que transformar aquilo em realidade pra gente, porque a gente não pode mentir, e eu vou ter que colocar ali. Então vem um projeto mendigo, entendeu? Porque a gente faz um projeto, fica tudo em menor escala a hora que a gente vai entregar. Não, mas eu tava aqui numa expectativa de entregar. Não, aqui não, eu achei que fosse umas árvores enormes. Não dá, porque eles Não deixaram vai caber. por 20, vi uma extensão toda de 20. Eu não tenho como entregar isso, esse volume verde todo que puseram aí, não vai dar para fazer isso e tal. Então, o nosso 3D é sempre pior do que o 3D que foi entregue na primeira versão do projeto, né? Então, isso, enfim, o 3D ajuda, mas prejudica a gente também, umas certas horas, né? Então, eu dou risada porque a gente tem que falar real, né, para o cliente, né? Quando entregar o que dá para fazer está sendo entregue, né? Enfim, é isso. Ai, Lô, mas é isso. Eu espero que a gente tenha, né, aberto um pouco assim essa discussão, assim, ter deixado uma sementinha de um pensamento, né, de que quando a gente for falar de paisagismo funcional, assim,
de paisagismo, né, como um todo, as pessoas pensem um pouco nesse, nesse tema com carinho, né, para a gente melhorar um pouco, na verdade, o nosso meio ambiente como um todo, né? Não só. E saber que a pessoa fala, elas estão numa conversa de que é só quem tem jardim grande, quem tem jardim de solo, que pode fazer a melhoria. Mas não, né, No? Não, eu vou contar uma historinha que você estava falando de jardim em vaso, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um jardim, era um jardim em vaso num terraço, no meio dos jardins, né? Uma área que é bem adensada, com muitos prédios, não recebia sol direto. E eu lembro que o cliente, ele não queria nada com flor. Era até para um arquiteto, ele não queria nada com flor. Aí a gente colocou umas palmeiras, não sei o quê. Eu lembro quando eu acabou de plantar, de colocar ali a casca de pinos, acabamento, não sei o quê, pousou um passarinho. E ele olhou para mim e começou a cantar. Para mim aquilo foi assim mágico aquele momento. Foi como se ele estivesse agradecendo que a gente tinha colocado um verdinho ali para ele. Eu nunca mais esqueci, eu lembro que eu fiquei inteira arrepiada aquela hora. Foi assim mágico, sabe? Ele parou, olhou assim e cantou um pouquinho e saiu voando. Nossa, sabe? Eu lembro até hoje emocionada. Eu falo disso, é uma coisa que me arrepia inteira. Foi muito lindo. Então, mesmo um lugar pequeno, né? Era uma varanda pequena, mas é um espaço, é um verde, está ajudando, né? Está ajudando a melhorar a qualidade do ar, está ajudando a melhorar o verde para a avifauna, está ajudando a melhorar até para a gente, né? As pessoas, a gente cresceu só nos últimos, sei lá, 50 anos que a gente ocupou realmente as cidades, né? Até então, todo mundo morava, as pessoas moravam numa casinha que tinha lá a sua hortinha, que tinha o pomar, que tinha o galinheiro, que tinha não sei o quê, ou então morava no sítio, que tinha a rocinha e tal. Então, a gente precisa estar perto de planta, né? Quando a gente está longe, quando elas não estão fazendo parte da nossa vida, a gente vai ficando triste, a gente vai dando depressão, né? Então é super importante a gente estar, nem que seja um vasinho na sua casa, dentro da casa, você não tiver terraço. Você vai ver como isso vai te fazer bem, né? Uma hastezinha de bambu da sorte, numa garrafa, que você toma um vinho e vai reciclar a garrafa. Entendeu? Só de você olhar para aquela plantinha, aquele ser vivo ali, né? Conversar com ela, eu sempre falo isso, mas conversa com a planta, né? E fica imaginando o que ela vai te responder, ou só simplesmente dar bom dia para ela, né? Quem tem flor em casa, quem tem planta com flor, eu às vezes brinco que eu saio e vejo que tem uma planta florida que eu tenho igual na minha casa e a minha não está florida, eu volto e dou um bronco para escuta, suas colegas lá já estão florindo, por que você não está florida? Né? E aí depois de um tempo ela floresce, eu faço uma festa, eu vou lá, tiro foto, não sei o quê. As plantas sentem essa energia, né? Nós somos energia, as plantas também são. Então, se a gente, né, passa isso, abraçar uma árvore, é papo total de maluca. Eu sei que eu sou maluca, mas é uma delícia, é uma delícia. Se estiver estressado, tira o sapato, tira as meias, põe o pé na terra, na grama. Não num lugar que fala que não pode pisar na grama. Vai para um parque, vai para uma praça. Abraça uma árvore. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Né? É muito gostoso isso. Fica olhando. Para assim um minuto e fica olhando o detalhe de uma flor, de uma folha. Isso é meditação, isso é presença, Sim, né? Você se reconecta com você, né? Você já sai daquele turbilhão de pensamento, daqueles pensamentos negativos. Você consegue se desconectar disso. É mágico, é assim, é rápido, é fácil. Basta a gente fazer, lembrar e fazer. É muito especial. A natureza, né, as plantas, elas têm muito a oferecer para a gente. Né? Eu considero plantas seres mais evoluídos. Eu acho que elas são seres que vieram se doar para a gente. Né? Você pensar quanto elas oferecem para a gente, né? Alimento, medicamento, fibras para as roupas, fibras para construção, né? Bambu, madeira, e toda essa coisa de qualidade do ar, né?
nossa, abrigo, fora a beleza, né? Você olhar uma flor, né? Para mim, a flor é o suprassumo da planta, né? E essa coisa dela ser efêmera, porque ela é um órgão que ele aparece para reprodução e depois ele morre. Depois ele aparece e aí ele morre. E é tão elaborado, né? Tão colorido, tão alguns perfumados. É tão especial, é tão lindo isso, né? A gente tem que olhar e admirar, né? Eu saio na rua, eu estou dirigindo e eu estou sempre olhando o que está florido, o que está. Mesmo nessa cidade árida como São Paulo, tem muito verde, tem beleza. Muito. Tem sim. Né? A gente precisa olhar e admirar essa beleza. Né? Isso faz bem para a gente. Né? E faz bem, lógico, se você olhar para a árvore e falar, nossa, como você está linda, e mandar um carinho para ela, ela vai receber aquilo também. Ela vai, né? Quem não gosta de um elogio? Né? É super gostoso. Eu acho que as plantas também gostam. Então, eu tô pirando aqui, é um papo maluco que eu adoro falar disso. Eu acho que é super importante. Então, amanhã mesmo eu vou elogiar alguém. A minha Iris aqui tá cada dia, ela tá tão linda. A gente tem que elogiar amanhã da nossa Iris. Falar, ai, que lindona, você desabrochou de um jeito tão linda. Ai, cada vez que ela... Tira foto dela, posta ela. Ela tá... Eu vou tirar, tá bem, bem lindona. Ai, Nô, que delícia falar com você, tava com saudade. Eu também, Gabi, muita saudade, muito bom. Ó, amei. Vamos ver se a gente marca de falar em breve de novo, viu? Vamos, tá bom. Tá bom? Quando que você se manda pra Bahia? Domingo. Ai, mulher, manda foto de lá. Tá bom. Tá bom? Eu amo aquele lugar. É muito gostoso, ó. Delícia conversar, viu? Delícia. Bom descanso, lindona. Beijos floridos, bom descanso também para todo mundo. Beijo. Beijo.